cerca de 200 índios ocuparam a Praça General Osório em um protesto contra propostas que tramitam no Congresso Nacional, que é a PEC 215. Ela altera as regras para a demarcação de terras indígenas. Olha, esse é um papel da Ordem dos Advogados do Brasil, que é estar sendo a interlocutora da sociedade, e esse é um movimento que a OAB não poderia estar de fora. Infelizmente, hoje nós temos um Congresso extremamente conservador e as forças mais retrógradas hoje é que estão prevalecendo no Congresso. E modificar a sistemática da demarcação de terra e outros direitos dos indígenas é algo que nós não podemos tolerar, que nós precisamos vir para a rua, mobilizar a sociedade e dizer não à PEC 215, porque vem contra os direitos do povo raiz do nosso país, do povo indígena. Basta lembrar que 80% das terras preservadas no Brasil são as que estão nos domínios indígenas. Ou seja, além da questão histórica, nós temos uma questão de preservação ambiental que nós não podemos abrir mão dela. Nós estamos hoje, essa manifestação a nível nacional quase, né? Quase todos os estados estão fazendo manifestação contra a PEC 215. Como eu já falei, que hoje ninguém mais é o culpado do que isso. Mais o culpado é os governantes, o governo federal, os deputados, os senadores e os empresários que estão contra os indígenas, querendo acabar com os índios. Já tiraram todos os direitos indígenas e agora estão querendo tirar o restinho do direito que nós temos ainda. O grupo carregava faixas e gritava palavras de ordem. Índios de diversas etnias foram às ruas para dizer não à proposta de emenda constitucional PEC 215, que prevê novas regras para a demarcação das terras indígenas no país. Falar em movimento, a PEC 215 hoje é um movimento nacional, dia 11. Foi marcado para a gente fazer movimento nacional dos povos indígenas em geral, né? Então, a gente está fazendo nossa parte aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje existe uma aldeia indígena Guarani e Pataxó, aqui na região do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está todo mundo se reunindo para dar apoio aos nossos representantes que estão em Brasília, né? Porque nós temos também o principal representante dos povos indígenas em Brasília, que está defendendo nossos direitos, e a gente está fazendo nossa parte aqui no município de Angra dos Reis, né? É muito importante assim, para reafirmar a identidade indígena, uma coisa que a gente procura sempre reforçar na escola, a cultura, a língua, e com a aprovação da PEC, sobre a demarcação de terras, isso seria muito prejudicial para eles, por conta que a terra também é algo que eles respeitam muito e é muito importante. Então, eles têm hoje o apoio da escola, de toda a equipe do colégio para estar aqui, nós estamos apoiando o tempo todo, nós conseguimos divulgar isso na escola, porque é um ato político, faz parte da educação para eles saberem que ir atrás dos direitos é muito importante para eles e eles têm direitos e precisam correr atrás disso. Inclui, dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional, a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas, estabelecendo que os critérios e procedimentos da nova demarcação serão regulamentadas por lei. Quando a gente olha, né, ao nosso redor são tantas aldeias passando por necessidade de demarcação, de regularização, de estudo. Já são 30 anos, 40 anos ocupados e nunca a história foi resolvida. E aí vem essa questão do PEC 215, que foi aprovado quando eu estava nos Jogos Indígena Mundial lá de Palmas, enquanto os índios se reuniam em Palmas, divulgando a sua cultura, a estratégia dos políticos na sala de São Paulo, aprovando esse PEC, que, no meu entender, ela é um genocídio muito forte na cultura indígena. Isso tem que parar, isso precisa dar um pause. É difícil frear esse mundo máquina que vem destruindo a nossa natureza, a nossa cultura, que não estão nem aí para nossas matas. É muito simples, deixar os índios nas suas terras, manter a população com as suas terras e aqueles que ainda não têm as suas terras, que conquistem elas, porque para quê? Por que tirar as terras dos índios, né? Qual o objetivo?
né? Com que se ganha com isso? Criar um resort na aldeia? E então é isso, a nossa luta só é essa. Trabalho há 11 anos com os Guarani aqui de Angra, de Paraty, vi essas crianças crescerem, hoje são jovens, a gente trabalha com educação, com formação e é sempre uma luta, né? E o que a gente quer só que hoje o Congresso se conscientize de votar contra a PEC. É só isso que a gente espera do Congresso. Eu acho que é importante a universidade, nós não indígenas, apoiarmos essa questão, porque se trata de defender, ao nosso ver, um pouco a nossa terra, o nosso planeta. Os índios preservam muito bem a natureza, preservam muito bem suas terras. E o que estão querendo fazer agora é retirar do executivo os processos de demarcação de terra e transferir para o legislativo. Mas nós sabemos como é que é o legislativo no Brasil hoje. Ele tem maioria de pessoas contrárias às causas indígenas, a chamada bancada BBB, a bancada do boi, a bancada da Bíblia e a bancada da bala. Eles são contra os direitos indígenas. A universidade apoia votar contra a PEC 215, porque é um retrocesso para a preservação do planeta.